Hoje nós temos aqui o Moacir, né, que é psicólogo clínico, ele é especialista em antroposofia na saúde, membro e docente de cursos do NUMA, né, Núcleo de Medicina Antroposófica, no Departamento de Obstetrícia, e do NUCI, Núcleo de Cuidados Integrativos, no Departamento de Neurologia e Cirurgia da Unifesp, né? Então, o Moacir é nosso parceiro antigo da BPA, está sempre conosco e é sempre muito generoso, né? Oferecendo sempre o conhecimento dele. Então, assim, é muito significativo ter o Moacir hoje aqui, iniciando, né, essa nova trajetória da BPA, né? Então, com a palavra, o Moacir, Vamos por lá. favor. Muito obrigado, Patrícia Gimael, pelas palavras e, enfim, fico feliz aí com a apresentação e com a amizade e o vínculo que eu tenho com todos vocês. Eu me sinto muito bem acolhido neste momento e espero que tenha valido o empenho de vocês estarem presentes durante esse período que estaremos conversando. Aliás, quanto tempo que é mesmo, Patrícia? Desbloqueia aí o seu microfone e fala. Até às 7 horas, né? Então, É 1 hora, né, de isso, palestra e depois tem tempos para pergunta, uns 15, 20 minutos de 20 minutos de perguntas. isso, 15 a 20 minutos de perguntas. Tá? Eu vou tentar coordenar aqui o horário. Vocês fiquem atentas. Se eu falar demais, manda eu calar a boca, aí eu paro de falar a palestra, entendeu? Porque Tá eu bom. tenho... Enfim, a minha mãe disse que eu falo mais, mas é que, enfim, é a vida, né? Bom, uma boa noite para todos. Muito obrigado pelas palavras da Patrícia, obrigado pelo acolhimento que a BPA está me dando e rever amigos e pessoas tão disponíveis para refletir sobre isso que é a ansiedade e o medo nos dias de hoje. Um texto absolutamente que, no mínimo, chama atenção, porque é isso que todos nós estamos vivendo. Eu ainda sou da época que as pessoas se sentavam frente a frente numa poltrona, traziam queixas e eu implementava uma técnica terapêutica após um diagnóstico. E hoje eu recebo ligações. E do outro lado, uma voz dizendo, estou morrendo de medo. Ou, eu não sei o que eu faço da minha vida. Cada vez que eu caminho, eu me sinto absolutamente perdida dentro de mim mesmo. Eis aí o medo, eis aí a ansiedade. Dois temas que vêm se tornando cada vez mais consistentes no nosso cotidiano. Agravado pela condição da Covid-19, que realmente está favorecendo, facilitando, implementando o surgimento dessas patologias no nosso cotidiano. Bom, eu tenho um auxiliar aqui do meu lado que vai começar a passar a... Precisa liberar, Patrícia Gimael, o PowerPoint, porque eu vou entrar agora com o meu PowerPoint. Liberado. Liberado. Está todo mundo conseguindo ver a imagem, Patrícia? Oi? Ainda não, não. Ainda não? Então espera aí que eu vou empurrar agora. A Ah, Patrícia Figueiredo fez sinal, ou seja, está entrando. isso. Tá Ótimo. entrando. Agora sim. Ok. Eis aí o tema da palestra de hoje, ansiedade e medo. Após comer o fruto da árvore do jardim,
o fruto da árvore do conhecimento, o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? Vamos dar uma paradinha aí só para a gente se sintonizar. Eu estou perguntando, teoricamente, Adão, onde você está? Qual deveria ser a resposta? Então, mas no entanto Adão respondeu: eu ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, eu estou nu e ocultei-me. Ou seja, a pergunta que Deus formulou para Adão não foi respondida. Deus perguntou: onde você está? E ele disse: eu ouvi o barulho, tive medo, porque eu estou nu e ocultei-me. E o Senhor Deus então lhe disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que te havia proibido de comer? Eis a referência do Gênesis, capítulo 3. E logo adiante, no Gênesis, nós lemos: então o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos de que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva eternamente. Estava consumado. E Deus o expulsou e o colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Eu gostaria de interromper e gostaria que vocês ficassem atentos a essa imagem que está aí na tela. Logo acima tem um querubim com uma espada flamejante. Atrás de Adão e Eva há um portal, o portal do paraíso, que eles cruzaram, porque agora eles já estão em terra firme. Eles saíram do Éden. E o mais interessante, ambos nus, Adão cobre os olhos e ele não quer olhar para frente. E Eva, além de cobrir as partes do corpo, ela tem os olhos fechados e a cabeça voltada para trás. Ou seja, ela olha para o portal do Jardim do Éden. O medo é a emoção principal explicitamente mencionada na Bíblia quando se inicia a queda no mundo da experiência sensorial após a ingestão do fruto. O medo está associado com aquilo que nós experimentamos com o chamado mundo terreno. Por isso a pergunta que Deus faz após a queda: onde você está? E Adão não responde a essa pergunta. A pergunta divina não é respondida. O homem em queda diz: eu me escondi, e sem saber onde ele estava, está com medo, nu, porque havia perdido a aura de luz que o envolvia e o circundava no mundo espiritual. O medo o levou a se esconder. Ele não queria ser reconhecido na condição de caído, impedido de voltar para o Jardim do Éden. Vocês veem o portal nas costas dele, hein? Ele está sendo literalmente impelido para o mundo material. E agora ele se tornou um mortal. E com o passar dos séculos, o medo continua presente na biografia humana. O Apocalipse reafirma a atual e intensa pressão sobre nós. No caminho descendente do mundo espiritual, o feto já sente medo quando mergulha no mundo em que a materialidade predomina, segundo o Dr. Steiner. E o Dr. Steiner reafirma: o medo e o ódio do mergulho na materialidade somente serão eliminados com uma profunda confiança de um humano no outro, alcançada de maneira espiritual. As verdadeiras causas do medo generalizado, que todos trazemos desde que adentramos aqui na Terra,
O Dr. Scaler, ele coloca uma matéria muito interessante na revista Perspectives, agora, 2017. Ele diz que as verdadeiras causas do medo generalizado se apoiam no impacto do materialismo e os decorrentes fatores psicossociológicos e econômicos. Vimos no mundo espiritual, atravessamos o portal do Éden, mergulhamos no mundo da matéria e agora estamos impactados pelo materialismo. E, obviamente, quando exploramos os nossos medos. E eis a técnica. Precisamos dissecar os medos como se fossem cascas de uma cebola, porque só então poderemos alcançar o miolo profundo, o núcleo de onde surgem todos os comportamentos disfuncionais. Bom, estou falando com psicólogos, colegas que trabalham com psicoterapia. Todos os transtornos, as fobias, a dificuldade de contato social, a dificuldade de alcançar metas biográficas, elas têm um núcleo. E somente quando nós mergulhamos corajosamente na nossa interioridade é que podemos identificar aquilo que amamos em nós deve ser visto como feio. Esse medo decorrente do autoconhecimento é retomado por Dr. Steiner no GA de número 207. Quando ele descreve que no interior do ser humano, no âmago do ser humano, há um forno de destruição em que toda a matéria que nós ingerimos ou respiramos se torna caótica e destruída antes de ser transmutada em substâncias do nosso corpo físico. Dr. Steiner deixa muito claro, e seria importante os colegas anotarem, GA 207. Nós temos um espelho. Nós temos um espelho no nosso corpo físico que reflete na consciência essas experiências que temos do mundo sensorial e sobre o qual nós temos as nossas memórias, pensamentos e sentimentos. Este fundo é também chamado de ego temporal, ou self, ou ego minúsculo. Não é o eu maiúsculo. E é graças a esse espelho opaco, para a grande maioria de nós, que é possível desenvolver o nosso ego temporal e, consequentemente, a nossa moralidade. Em termos de anatomia da alma, é muito importante considerarmos que o medo está ligado ao forno de destruição, que é um espelho, que abriga o ego temporal ou self e que é o reduto da moralidade humana. Nós abrigamos um medo inconsciente de olhar atrás do espelho e não encontrar nada. Apenas as nossas imperfeições morais e a dissolução de tudo isso que trazemos na nossa interioridade. E somam-se a ele o medo do desconhecido, a morte e a dor. Nas profundezas do ser humano se encontra um forno ardente de destruição, mas essas forças destrutivas podem ser transformadas em forças de ascensão quando nos tornamos conscientes disso. Eis a conexão entre a queda e o possível retorno ao Jardim do Éden. Moacir, só Pois um não. momento. Tem uma pessoa que está dizendo que não está te escutando. Aumenta um pouquinho o seu som, por favor. Já fiz isso. Aumentei agora. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Ok? Tá bom. Não sei, acho que Eu Sim, agora... o som tá bom. está Ó, todo mundo ouvindo. Quem estiver ouvindo, põe o ok assim na tela, por favor. É, Eu estou. tá eu, ok. Acho que estão sim. Obrigada, Moacir. Pode continuar.
Obrigado e desculpem aí não ter acionado o tal lá do aparelhinho aqui na minha frente, Patrícia. Espero que todos estejam ouvindo e se alguém não ouvir, interrompa de novo, por gentileza, Patrícia. Tá ok. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da consciência do ego temporal, do self, e a conquista da liberdade moral. Este é o divino propósito da queda do paraíso. Após ter comido a maçã, não ter respondido à pergunta divina, porque estava com medo e nu, a ira divina impeliu o homem para fora do portal do paraíso. E acompanhado de Eva, envergonhada, ambos começaram a caminhar. Pois a ira divina, o medo, a vergonha impulsionaram o homem, e era este exatamente o divino propósito da queda do paraíso. Não mais manter o homem sujeito e submetido às leis apenas espirituais. Ele deveria reconquistar na dimensão da matéria o conhecimento espiritual. O medo, portanto, está associado à queda, é a ansiedade que todos nós humanos sentimos e está muito presente nas questões do materialismo da nossa biografia. E a mais poderosa máscara que nós usamos atualmente é a ideia de que nada há nesse mundo que os sentidos não possam perceber. O medo, assim como o ego temporal, criados a partir do espelho do corpo físico, são o resultado da queda. Nós temos o conhecimento do bem e do mal a partir da lógica dos sentidos, mas nós somos incapazes de conciliar paradoxos e desafios e o doloroso medo existencial. A Epístola de Coríntios faz uma revelação muito importante que deveríamos refletir na condição de psicólogos em tempos de Covid-19. O relato bíblico diz: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. E desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. A minha biografia me levou a um novo status. E hoje, vemos como por um espelho de maneira confusa. Adulto, então veremos face a face. Hoje eu conheço em parte, mas eu conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. De maneira bastante objetiva, o Dr. Karl Koenig faz referências a essa imagem uma vez mais. O eu superior guia a nossa vida. Ele está ali, atrás do portal do Éden, juntamente com as hierarquias superiores. O eu superior guia a nossa vida a partir do portal do nascimento. É um ser superior que nos mostra o caminho através da vida terrena. E no medo e na vergonha, nos tornamos vagamente conscientes da presença desse eu superior que está lá, atrás do portal do nascimento. Na vergonha, nós olhamos para trás, para o portal do nascimento. No medo, quando ficamos rígidos, frios, nós olhamos para frente, além do portal da morte. Nos tornamos conscientes do nosso estado transitório na existência terrestre. O medo nos evoca a morte, a limitação. E a vergonha e o medo são os dois indicadores para o nosso ego, para o nosso eu inferior, para o self,
são atributos do nosso self e que nos colocam constantemente em contato com o eu superior, que está ali, atrás do portal do nascimento. A ira caminha diante de nós. A ira divina está sempre à frente dos nossos pés. Quando eu olho para trás, me sinto envergonhado pela condição de ter perdido o paraíso. Quando olho para frente, sinto medo frente ao portal da morte. E sobre os meus pés, a ira divina se mantém, porque fui expulso pela ira divina. E essa minha caminhada, os 3 servidores do eu superior, a vergonha, o medo e a ira, auxiliam o nosso crescimento do self, do ego. A presença deles é que nos torna cada vez mais capazes da evolução. O nosso inconsciente abriga esses 3 companheiros e eles estão esperando nas profundezas da nossa alma, a alma humana, o grande tema da psicologia antroposófica. E as próprias profundezas da nossa alma, aos pés de Adão e de Eva, é preenchida com a força da ansiedade. Agora a imagem está completa. Quando eu olho para trás, sinto vergonha. Quando eu olho para frente, o portal da morte, eu sinto medo. Quando eu olho os meus passos caminhando na Terra, a minha evolução biográfica, eu percebo a ira de Deus. Sob os meus pés, embaixo dos meus pés, a ansiedade. O caminho biográfico terreno prevê pedras pontiagudas, terrenos alagadiços, areia, aclives e declives, o que me provoca profunda ansiedade. Essas 4 grandes emoções, medo, vergonha, ira e ansiedade, acompanham cada um de nós ao longo da vida terrena. Quando Adão e Eva deixaram o paraíso, eles foram acompanhados pelo medo, pela vergonha, e a ira caminhou diante deles. E as palavras dos anjos ecoaram nos ouvidos. Eu devo chamá-los de volta aos poucos. Os filhos de Adão e Eva aprenderam a entender que o paraíso só será acessível quando as suas almas se transformarem. Quando a ira tiver se transformado em amor, a vergonha tiver se tornado esperança e o medo tiver se metamorfoseado em fé. Trazemos ira, vergonha e medo e podemos transformar em amor, esperança e fé. Mas como fazer isto? Esta é uma questão bem objetiva, Patrícia. Como fazer? How to do? Eu trouxe algumas sugestões terapêuticas de como lidar com o medo e com a ansiedade também, porque é o que domina no nosso cotidiano em tempos de Covid de maneira mais acentuada ainda. Primeiro exercício. Encare sinceramente os seus medos. Se sente, olhe os seus medos nos olhos e diga, eu vejo você, eu sei que você está aí e eu reconheço que tenho medo. E comece agora a descascar aquela cebola, exatamente a cebola que fizemos referência há algum tempo atrás aqui na nossa palestra, até chegar no núcleo, onde brotam os nossos medos, o núcleo do medo humano. Finitude, morte. Segunda sugestão terapêutica. Na nossa biografia,
Há muitas alegrias e tristezas. Tente procurar o significado delas e pratique aceitação plena. Alegrias e tristezas são como condimentos num bolo. Terceira sugestão terapêutica. Desenvolva desapego em relação àquilo que o futuro pode trazer. Steiner diz claramente, devemos eliminar a raiz do medo que pressiona os seres humanos a partir do futuro. É o exercício da equanimidade. Quarta sugestão terapêutica, as orações e meditações, os rituais religiosos. Só pensem na magia do sacramento da Eucaristia. Aqueles que frequentam a comunidade dos cristãos provavelmente sabem do que eu estou falando. Uma quinta sugestão terapêutica, a observação fenomenológica da natureza, a visão goetheanística da natureza. Coisa que no primário, no século passado, quando eu era pequeno, a gente fazia. Os nossos professores pediam para a gente enrolar num algodãozinho um grão de feijão e ir regando todos os dias e vendo o desenvolvimento do pedúnculo, das raízes, e nós íamos colecionando literalmente aquelas imagens do feijãozinho que ia despertando, e é isto, a observação goetheanística ou fenomenológica da natureza. Algo muito simples. Sem a morte da semente, jamais teremos o pé do feijão. E sem a morte do feijão, jamais teremos a nova semente para o replantio. Penso que todos nós, e essa sexta sugestão terapêutica ela é muito importante, como as outras também, mas esta em especial. Como psicólogos, sempre somos solicitados a confortar o nosso próximo. Sirva confortando ao seu próximo, mas também saiba receber. Nada de onipotência. É importante que nós saibamos também receber o amor por parte daqueles que nos circundam. Uma sétima sugestão terapêutica, a audição de música. Afinal de contas, uma música tem os 3 elementos importantes para o pensar, sentir e agir. Ritmo, melodia e harmonia. O ritmo, a melodia e a harmonia estão diretamente conectadas com os 3 princípios da alma humana. O pensar, o sentir e o querer. Por isso, a audição de música nos traz tanto conforto. Oitava sugestão, pratique o humor. Nada de cara feia. Em tempos de medo e ansiedade como que vivemos, somente o riso pode aliviar tensões. Sorria mais. Ria. Pratique isto que é encarar os desafios do cotidiano com otimismo. Há um exercício que eu prescrevo para a maior parte dos meus pacientes, principalmente agora em tempos de Covid, que é esta 9ª sugestão. Peça para o paciente se deitar no chão e procure respirar profundamente até a sola dos pés. Para muitos pacientes, eu sugiro que eles se imaginem um balão, sabe, uma bexiga, um balão de criança. Acho que todo mundo um dia já viu o que é um balão ou uma bexiga. Eu peço que o paciente imagine que o corpo dele todo é uma grande bexiga. E quando ele vai inspirando, essa bexiga vai, desde a cabeça até a sola dos pés, vai se estufando. E lentamente ele vai soltando a
inspiração, ou seja, vai expirando e a bexiga vai novamente se contraindo. E durante esse intervalo, ele se desliga do ambiente. Pelo menos 2 minutos por dia esse exercício. Eu lhes garanto que o número de ansiolíticos que ele estava tomando se reduz a 0. Eu garanto, com um dia só o exercício. E há uma última sugestão, que é o chamado verso para a noite. Esse verso para a noite foi escrito por Dr. Steiner para crianças. Mas eu sempre que lia, e desde há muito, eu percebo que não há limites de idade para que essas palavras sejam uma poderosa terapêutica. Muito pelo contrário. Acho que todo mundo lembra do versinho para a noite, hein? Da cabeça aos pés, sou a imagem de Deus. Do coração às mãos, eu sinto o sopro de Deus. Se eu falo com a boca, eu sigo a vontade de Deus. Quando Deus eu avisto em toda parte, no meu pai, em minha mãe, em todas as pessoas queridas, no animal e na flor, na árvore e na pedra. Eu não sinto medo de nada, só amor a tudo que está ao meu redor. Palavras muito profundas, devo admitir, e seria bom se a gente pudesse fazê-lo e não necessariamente só à noite. Nas minhas supervisões, eu vou ser franco, Patrícia, por vezes eu recebo jovens psicólogos bastante preocupados com o manejo, com observações de natureza terapêutica, condutas terapêuticas junto de pacientes, e eu digo, muito bem, antes de mais nada, vamos lá. Da cabeça aos pés eu sou a imagem de Deus, e eu começo a fazer o verso para a noite com o meu supervisionando. 90% das vezes, ao término, quando dizemos só amor a tudo que está ao meu redor, eles dizem, nossa, passou aquele meu medo. Eu não estou mais sentindo ansiedade. Eu estou mais tranquilo. Muito obrigado, Dr. Moacir. E me abraçam. E eu digo, bom, eu só entoei o versinho para a noite do Rudolf Steiner, só fiz isso. Poderoso. Anotem aí este verso e não há contraindicações. Você pode, Patrícia Gimael, falar várias vezes ao dia, viu? De manhã, de tarde, em dias pares, dias ímpares, com o cabelo preso com elástico, sem cabelo preso, sem problema algum. Gordos, magros, enfim, qualquer tipo de pessoa pode afugentar o medo e a ansiedade graças a esse verso para a noite. Mas, sem querer prendê-los mais tempo, eu queria também dar a 11ª sugestão. Esta eu passo para os psicólogos e terapeutas artísticos presentes aqui no nosso grupo. A senhora Laura Embree Stein, ela tem um trabalho muito interessante nos Estados Unidos sobre desenho de forma. Muitas pessoas, por vezes, falam, mas desenho de forma é algo meio complicado de fazer. Realmente não é muito simples, devo admitir. A gente precisa ter uma disponibilidade muito grande, sentar com lápis de cor, pastel seco, mas nada que leve mais do que 5, 10 minutos. E a primeira sugestão que eu trago para vocês é o desenho de forma de medo. É este o desenho. Eu pego uma folha de sulfite, Patrícia Gimael, você pega um prato, coloca o prato sobre a folha de papel sulfite, pega um lápis, risca ao redor. Esse daí eu risquei com um carvão, por isso que está meio sujinho assim. Mas você pode fazer com lápis comum, hein? Você risca o prato. E depois, bem no centro, você marca essa cruz. Depois de ter marcado a cruz, agora você pega pastel seco, giz de cera, lápis de cor, lápis aquarela.
Não importa o tipo de material que você esteja usando, Patrícia. Qualquer material cromático, desde que seja azul escuro. E você começa a fazer esse desenho. Seja com a mão direita, com a mão esquerda. Use a sua mão dominante, é o ideal. Porque os medos ficam entre um hemisfério e outro. Então, a mão dominante ela consegue chegar lá no meio dos hemisférios com mais propriedade. E aí você começa a desenhar de onde você quiser. Não tem um ponto inicial. Experimentem agora, nesse momento em que eu estou dando a palestra, estenderem o dedinho e seguirem aquele desenho. Experimentem agora. Por favor. Peguem o dedo, apontem para a tela e comecem a fazer o desenho. Uma ou duas vezes. Façam esse desenho. Moacir, é para fazer de forma contínua? Sim, sim, ininterrupta. Põe o dedo em um pedaço do desenho e começa a seguir com o dedinho a partir de onde você iniciou. Experimentem, todos. Isso é uma tarefa de palestra, ponto. Faz o desenho azul. O azul. Não é o círculo preto, não. É o desenho azul. Põe o dedinho em cima de qualquer porção do azul, Patrícia, e vai fazendo para cima, para baixo, tanto faz. Ok? Vai surgir mais ou menos isso, né? Viu? Um pedaço de papel. Botei um prato aqui em cima. Risquei com lápis. Fiz a cruz no centro. E com pastel seco, eu fui marcando em azul e depois espalhei com o meu dedo. É o mesmo desenho que vocês estão vendo aí na tela. Eu garanto, pode ser aplicado para crianças, adolescentes, adultos, idosos, magros, gordos, brancos, pretos, indígenas, héteros, homo, gay, bi, trans, não tem gênero, não tem limitação. Tira o medo, eu garanto. Medo é isso daqui. Tem que usar o azul, viu? Usa o azul. A segunda técnica terapêutica do desenho de forma é para ansiedade. Lembra, a ansiedade era aquele terreninho que Adão e Eva estão caminhando, né? O nosso percurso biográfico. A gente vai caminhando na vida e sob os nossos pés existem farpas, pedras, areia, terreno encharcado, aclives, declives. Na sola dos nossos pés nós sentimos a ansiedade. A ansiedade é o nosso percurso biográfico, porque, enfim, o terreno não é um terreno muito simples. E este é o desenho que a senhora Laura sugere e é o que nós fazemos com todos os pacientes com ansiedade. Bom, do mesmo jeito, de novo, Patrícia, eu fiz um círculo com um prato, marquei a lápis, é que não está muito claro ali o meu círculo, mas enfim, tem um círculo ali. Depois eu dividi uma cruz no centro do círculo e agora eu pego giz de cera, pastel seco, lápis de cor. Olha, não importa o material. Não fiquem com o papo de que, mas eu não tenho material. De preferência, uma cor violácea. Essa cor que está aí, bem escura. E com a mão direita,
vocês vão fazendo esse percurso. Experimentem fazer agora, colocando o dedinho aí no computador de vocês, ou no celular, enfim. Comecem a fazer esse movimento. Experimentem. Eu vou dar 1 minuto aí para vocês fazerem. Vai. Todo mundo terminou? Patrícia, você é a minha aluna hoje. E aí? Conseguiu fazer? Uhum. Pois é. Todos os chamados transtornos que envolvem ansiedade podem literalmente ser controlados com esse exercício. A única marca que vocês viram lá em cima, com a mão direita, aqui, ó, é porque a gente tem que seguir esse percurso. Tá ok? Não dá para fazer o percurso ao contrário, porque isso pode confundir um pouquinho os hemisférios cerebrais. A gente tem que usar a mão direita. Claro que aqueles que são canhotos no grupo, usem a mão esquerda. Mas se puder usar a mão direita, é melhor. E façam o percurso e, literalmente, aquela sensação de ansiedade no percurso biográfico será literalmente colocada sob controle. Não precisa entrar com ansiolítico, Patrícia. Não precisa procurar o psiquiatra. Literalmente, com um único desenho de forma. Eu garanto, podem me cobrar depois. Tá? O medo foi o desenho anterior. Dá para voltar aí o desenho anterior? Uhum. Ó, esse é para o medo. Todos os quadros de fobias, todos, não importa a idade, não importa o sexo, não importa a região do país que viva. O segundo exercício, desenho de forma prático para ansiedade. A terapêutica é essa. Garanto a vocês. Cuidado apenas com o uso da cor. O primeiro em azul, o segundo em violeta, em tom violáceo. Bom, Patrícia, eu ainda tenho mais algum tempo para falar? Você precisa liberar o seu... Isso, liberou aí o microfone. Tem mais um tempinho, sim. Quanto? 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos? Você tem mais 10 minutos. 10 minutos. Depois abrir para perguntas. Ok. Então vamos lá. Eu vou trazer agora para vocês um texto do Dr. Adam Blenning, que foi publicado em dia 11 de abril agora, em que ele deu o título de Uma Mudança Biográfica Global. Eu discuti esse texto, inclusive, no meu consultório com um grupo de colegas, psicólogos também, e nesse texto o Dr. Blenning, ele cita os 5 principais estressores de vida associados com a pandemia do Covid e a perspectiva antroposófica para a gente manejar esses estressores. A primeira questão é: de onde surgem as mudanças? Mudanças são constantes. Fazemos o tempo inteiro mudanças. E, geralmente, no momento em que essas mudanças ocorrem, sempre há perdas, reorientações, separações e nascimentos. Mas, ao menos, aquele que estejamos imediatamente conectados com elas, a gente nem pode pensar muito sobre elas. E nesse momento que estamos vivendo, a vida está muito diferente. Nós partilhamos o mundo todo de grandes mudanças externas,
que vão alimentar futuras mudanças internas. E por isso, estamos aprendendo todos juntos sobre como as mudanças do mundo exterior vão precipitar mudanças no nosso mundo interior. E é exatamente isso que o Dr. Blenheim fala, sobre os 5 principais estressores de vida que revelam o quanto o ambiente físico e social influenciam o nosso bem-estar. Os 5 principais estressores de vida são, primeiro, mudança de domicílio. Muitos de nós, durante o período da Covid, tivemos que mudar de casa. Mudamos de cidade, fomos para uma outra cidade. E é curioso, porque mesmo aqueles que não mudaram de casa, continuaram na mesma casa, eles tiveram que começar a aprender tudo sobre esse lugarzinho novo. Barbeiro, dentista, academia, há muito tempo não existem, né, Patrícia? Uhum. A maioria de nós nem se mudou fisicamente no último mês, mas o nosso ambiente mudou. Os nossos mundos físicos se tornaram menores, embora sejam familiares. Todos esses que estão em confinamento ou isolados tiveram uma grande mudança no ambiente físico e estão precisando uma reorientação física. E a reorientação física, Patrícia, tem muito a ver com o corpo físico, a organização física, o espaço. A dimensão corporal física está diretamente conectada com o espaço. Quando temos uma mutilação física, eu preciso reorientar o meu paciente na conquista do espaço. E sempre que eu digo, Patrícia, eu não sei onde que eu estou, enfim, se eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, a ocupação do espaço está afetando a minha organização física, o meu corpo físico. E talvez eu precise de alguma ajuda psiquiátrica mesmo. Mas, além de mudança física, muitos de nós teve mudança profissional. Eis o segundo estressor da nossa vida. Mudanças profissionais ou até desemprego. Muitas pessoas perderam seus empregos. O que eu tenho de profissionais da aviação pendurados no telefone, ligando para mim de manhã, de tarde, de noite, e não são só aeromoças, aeromoços ou o nome que se dê a esse tipo de profissional. Não. Pessoal que trabalhava no balcão de companhias aéreas, pessoal que trabalhava na engenharia, muitas pessoas que não perderam o emprego tiveram que levar o seu emprego para casa. O chamado home office. Eu perdi aquele espaço profissional que eu trabalhava e agora eu estou aqui na minha mesinha com o tal do tablet, computador, digitando e respondendo. Aulas foram canceladas, eventos, shows, reuniões, tudo foi adiado ou realizado à distância. Pois é, todos nós começamos a experimentar uma reorientação das nossas atividades. E por isso, estamos precisando trabalhar com essa reorientação, que é exatamente o nível do corpo etérico. Porque o corpo etérico, a organização vital, ela é aquilo que a gente chama de tempo, o ritmo. Quando eu, na frente do meu paciente em psicoterapia, pergunto para ele como é que está a sua qualidade do sono, de vigília, eu estou procurando saber dele exatamente isto, o fator temporal. E como é que está a organização vital dele? Como é que está o funcionamento do fígado dele, em última análise? Todo mundo lembra, né? Organização vital, corpo etérico, o fígado. Mas há um terceiro nível de estressor presente no dia a dia. A mudança de relacionamentos. Separações e divórcios. As conexões que mantemos com os demais ao nosso redor estão dramaticamente diferentes.
por um lado, estamos afastados, o chamado afastamento, como é que chama mesmo? Afastamento, Patrícia, tem um nome esse negócio? Isolamento social. Olha, a Patrícia lembrou, isolamento social. Como eu queria dar a mão para a Patrícia Figueiredo, dizer boa tarde, mas não posso. Estou aqui no meu cantinho e ela no dela. E realmente, reuniõezinhas do Zoom são interessantes. As mídias sociais, Google Meeting. Mas, Patrícia, as duas, Gimael e Figueiredo, não são a mesma coisa, né? Concorda? Eu aqui, vocês ali, eu lá, vocês aqui, enfim. Agora, imaginem só, eu moro numa casa, kitnet, com minha esposa, meu filho, meu cachorro, o dia inteiro um em cima do outro. E eu fazendo o meu home office. E eu tendo que aguentar o latido do cachorro aqui o dia inteiro, meu filho que já passou 500 vezes embaixo da minha perna, a minha mulher que me pergunta, escuta, você não vai lavar a louça hoje de novo? Bom, depois de uma semana, um mês, 40 dias, a reorientação social, relacional vai ter que existir. Eu já quero pegar o cachorro, a minha mulher, o meu filho e literalmente jogar pela janela. O corpo astral, isto. A organização anímica está bagunçada. O corpo astral, ele é o movimento humano. E a reorientação social e relacional está diretamente ligada a esse corpo astral. E que prevê na nossa biografia um reajuste constante. Hein? Bom, eu estou falando com colegas psicólogos e o tempo inteiro estão falando de astralidade, da alma da sensação, da alma da consciência. Tá aí, ó, o movimento da biografia. E, finalmente, as doenças. Muitas pessoas começaram a ficar doentes nesse momento, mesmo gravemente enfermas. E agora a doença dirige a atenção para o nosso corpo. A gente descobre que não podemos fazer coisas que normalmente podíamos fazer porque não nos sentimos como normalmente nos sentíamos. E mesmo que estejamos sóbrios, não doentes, é certo que muitas vezes paramos e dizemos, e agora? Será que eu não posso ficar doente? A doença, tanto real ou imaginária, vai minando o nosso corpo, a nossa confiança. O contágio muda a nossa confiança com o próximo. Vai que eu aceito o cafezinho da Patrícia Figueiredo. Vai que ela não lavou direito a xícara. Vai que ela dá uma tossidinha em cima do meu café e eu estou tomando aqui. Nossa, eu senti uma coisa na garganta. Eu acho que o café da Patrícia estava contaminado. Ó, você entendeu, né? Doença real ou imaginária? Tem um nome isso, não tem, Patrícia Figueiredo? Como é que chama mesmo essa história de ficar com uma doença imaginária? Tem um nome, não tem? Tá lá no seu livro de psicopatologia, não tá? O que é pior. Todos nós estamos experimentando alterações profundas na nossa autoconfiança e na nossa autoconsciência. Ou seja, o ego. Os 4 corpos que o Steiner se referiu. Corpo físico, corpo etérico, corpo astral e o ego, ou eu. Mas ainda existe um 5º corpo que Steiner se refere. A morte. O nascimento. Pois é, o nascimento do qual eu sinto vergonha e a morte de que eu sinto medo. E vou caminhando sobre a ansiedade. Alguns morreram, depois mais e mais, e a imprevisibilidade da vida parece muito aguda.
Cada vez que a Patrícia Figueiredo ou a Gimael ligam lá o Jornal Nacional, um novo foco foi descoberto não sei onde, novas mortes começaram, e a gente começa a pensar sobre a morte muito preocupado com a própria finitude. Está lá grifado, hein? A própria finitude. E quando a vida se torna curta, subitamente finita, o que nós vamos fazer com o tempo que nos resta? Diante da Covid, o que é mais importante eu fazer agora? Todos nós estamos experimentando uma reorientação nas prioridades de vida. E essa reorientação nas prioridades de vida tem a ver com o eu superior. Lembram, o portal do nascimento, o Deus mandou eu passar, Adão e Eva passaram, e ele colocou aquele arcanjo sobre a árvore, impedindo que eu acessasse o fruto da vida. Aquele é o eu superior. E frente à finitude da vida, todos nós vamos morrer de Covid ou de não Covid. A pergunta que nós, psicólogos antroposóficos, devemos fazer para nós mesmos e para os nossos pacientes: quais são as suas prioridades de vida? Sabendo da finitude de todos nós, o que te é prioritário? Eu já ouvi respostas absolutamente malucas, mas que me deram chance de entender bem o estágio da patologia do paciente. A prioridade é colocar botox. A prioridade é cortar a franja e deixar o meu rosto mais... Enfim. Eu sugiro aos colegas que se façam essa pergunta. Agora, já. Respondam com o coração para vocês, não é para mim não, hein? Frente à finitude da vida, que todos nós estamos submetidos, qual a sua prioridade? Ou prioridades, com S final? Vocês vão poder avaliar a espiritualidade de cada um de vocês. Experimentem. O ser humano, Dr. Steiner, na palestra de número 7 do GA 58, faz uma referência que eu fiz questão de trazer para essa reunião da BPA. O ser humano deve fazer conscientemente o que a planta faz de maneira inconsciente. Os seres humanos, enquanto seres autoconscientes e portadores de ego, devem efetivar o seu autodesenvolvimento através dos esforços pessoais. Em determinado estágio, eles têm que estar preparados para entregar tudo o que eles tenham recebido do exterior e dar à luz, no interior do seu próprio ego, ao eu superior. Então, o ego não se tornará endurecido, mas entrará num relacionamento harmonioso com o mundo todo. O eu desperta e se fortalece como tarefa de desenvolver as 3 forças da alma: pensar, sentir e querer. E Rudolf Steiner, em Londres, em 1923, trouxe esse poema. Eu olho para as trevas, e nela surge uma luz, luz viva. Quem é essa luz na escuridão? Sou eu mesmo, em minha realidade. Essa realidade do eu não adentra na minha vida terrena. Eu sou apenas uma representação dela. Mas eu a encontrarei novamente, quando, com boa vontade para o espírito, eu tiver passado o portal da morte. Sem medo, eu irei em direção ao meu eu superior. Vamos terminar a palestra agora? Só recuperando aí os 5 grandes estressores de vida, e que vão representar o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o eu, o ego e o eu superior. E, finalmente, a minha despedida. Assim como lá fora as árvores frutíferas florescem, os pássaros cantam
as folhas brotam e a terra aquece. Vamos prestar atenção nessas novidades. Ainda há frutos a nascer dessa experiência, não apenas perdas. Esta é uma oportunidade única para avançar e fazer mudanças em direção à renovação da saúde e do bem-estar. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito boa a sua fala, muito interessante, muito bom te ouvir, Moacir. Obrigado. Agora, então, a gente vai abrir para perguntas, tá? Já tem aqui uma pergunta, inclusive, posso conduzir. Uma coisa que eu quero pedir para todos também, só aproveitar antes das perguntas, tem algumas pessoas que ainda não colocaram o e-mail no chat, por gentileza, colocar o e-mail quem ainda não escreveu, tá? E quem tiver dúvidas também escrever no chat, por favor, tá? Para a gente conseguir organizar aqui, por gentileza. Então vamos lá. A primeira pergunta que apareceu, Moacir, é se o desenho de forma é recomendado fazer todos os dias, por quanto tempo? A medida terapêutica, ela se aplica à intensidade do comprometimento do indivíduo. Indivíduos com comprometimento fóbico relativamente grave devem fazer pelo menos uma vez por dia. E não importa a idade, não importa a localidade que vivam. O trabalho com ansiedade, esse pode ser feito uma vez cada 3 dias, cada 4 dias, teoricamente uma vez por semana. O trabalho da ansiedade, lembram? Aquele violáceo? Então, ele pode ser feito uma vez por semana e é suficiente. Transtornos de ansiedade, mesmo sob efeito medicamentoso, eles têm excelentes resultados e, não raro, os psiquiatras acabam batendo a mão no meu ombro e dizem obrigado aí porque reduziu muito a quantidade de medicamentos. Ok? Espero ter respondido, hein? Crianças também podem fazer o desenho de formas? Sim. Sim. Crianças também podem fazer o desenho de formas. Respeitem sempre a possibilidade da criança ter um suporte, o desenho já feito, que vocês vão copiar aí, já fotografaram da tela, põe um outro papel sulfite sobre e peçam para a criança ir fazendo o desenho primeiro com o dedo sobre o papel. Depois, pode dar um pedacinho de giz, pastel seco, pastel oleoso, enfim, para a criança ir fazendo. Mas não permitam que ela fuja do ritmo do desenho de forma proposto. Patrícia Figueiredo, mais pergunta? Por enquanto ainda não, mas já estão comentando, estão agradecendo a Márcia Beatriz, querido Moacir, gratidão. Também tem gente aqui, querido, muito obrigada, professor Moacir, Marta Meniconi, um grande abraço. Peraí, deixa eu ver. A Daniela Curioni diz, pro adulto, também posso integrar a matriz do desenho? Sim. Sim, eu diria o seguinte, há muitos pacientes que se você propuser, eu mostro o trabalho e digo lá, né, a Patrícia Gimael como minha paciente agora, né? Eu digo, Patrícia, reproduza esse desenho aí. Ela pode se sentir intimidada. Isso não é um trabalho colaborativo da psicoterapia. O ideal é eu apresentar o desenho, dizer, olha, Patrícia, nós vamos fazer esse desenho. Escuta, esse desenho é para que é mesmo? Medo, não é? Medo. Medo. Mas imaginem que a Patrícia Gimael, ela é minha paciente e é uma paciente fóbica. Ela tem medo. Imaginem se eu mostrar essa folha e dizer, Patrícia, faça esse desenho. Bom, ela vai entrar em pânico. Ela vai dizer, não vou conseguir. Ela vai travar e vai fugir. Então, o ideal é eu entregar para ela o desenho, coloco uma folha de sulfite em cima, peço para ela colocar o dedinho, fazer o movimento. Na hora que eu perceber que a respiração dela está sincronizada, entrego um lápis de cor e agora ela vai riscar.
E eu vou perceber pela frequência respiratória da Patrícia que ela já é capaz de fazer agora sem o fundo. Eu dou a folhinha de papel e ela vai fazendo. Ok? Respondi? Moacir, seu som ficou um pouco baixo. Meu som? Tá. Então, eu aumentei tudo agora. Ok? Alguém... Estão pedindo para você falar um pouquinho mais sobre a ira. A ira é quando eu não lavo a louça e aí a minha mãe fala: como você não vai lavar a louça hoje? Aí ela fica irada e eu sou obrigado a lavar a louça, né? É um exemplo prático, Patrícia, de como que eu vivencio a ira, né? Que, aliás, muitos de vocês devem estar vivendo aí em casa também, né? O tal do aspirador de pó, o homeschooling, né? E aí o Júnior, a Júnior, todos brigando, irados. Pois é, a ira. A ira, ela foi a ira divina. A ira divina, ela caminhou diante dos meus pés no momento em que eu saí do paraíso. Deus, irado, disse para mim: vai, você está expulso. A ira, ela não caminha em mim, ela caminha diante de mim. É importante que os senhores, na condição de psicólogos antroposóficos, entendam que a ira, ela caminha à minha frente. E, na verdade, ela marca, por assim dizer, todo o meu percurso na Terra. Como? Afinal de contas, eu perdi o paraíso, né? Eu perdi o paraíso e Deus falou: agora vai lá, é por tua conta. Acabou o todinho na boca, Netflix, que eu ficava lá no Jardim do Éden e eu tinha de tudo, né? Chovia todinho, eu tinha lá Netflix full time, e agora eu tenho que me virar, pagar imposto de renda, pagar a BPA. Olha, não é fácil. Eu fico tão irado com isso. A ira, ela está diante dos meus olhos. Se eu viro para a direita, se eu viro para a esquerda, se eu olho para cima, se eu olho para baixo, tudo está preenchido de ira. Agora eu vou recomendar que as pessoas que querem trabalhar com ira procurem na BPA uma apostila. Uma apostila que eu vou pegar aqui, não a apostila porque eu não tenho. Espera um minutinho, calma lá. Onde está? Eu não sei onde está. Jorge, você tem que achar a missão. Está aqui. Achei. Achei. Está aqui. Foi feita uma tradução desses 3 GAs do Steiner e Patrícia... Pati Botelho, onde você está? Abre o seu microfone aí. Abre o seu microfone, Pati Botelho. Como é que se chama essa apostila? Como é que chama essa apostila da BPA? A missão da cólera, a missão da verdade e a missão da devoção. Chama Metamorfoses da Alma. Ponto. Todo mundo anotou aí? Entrar em contato com a BPA e comprar essa apostila, que foi feita uma tradução por uma grande professora e eu dei a supervisão. Cólera, ira. A Camila Pavão já escreveu ali, Metamorfoses da Alma, para everyone. Olha, ela é Moacir, posso fazer uma propaganda rápida? Pode. Porque a BPA está com um site novo, que está começando essa semana. E no site agora as pessoas podem comprar as apostilas diretamente. Eles entram no site e pedem, e já vai ali, tem um sistema de pagamento e de como a gente vai entregar e tudo. Só queria contar a novidade. E o drone traz para a gente também? Traz e solta em cima da casa, assim.
Obrigada, viu? Valeu, obrigado a você. Então, o trabalho de cólera, Patrícia Figueiredo, tem que ler esse texto aqui, tá? É Steiner puro e toda a terapêutica da ira está aqui. Eu dei a terapêutica do medo, a terapêutica da ansiedade, dei a terapêutica da ira. Agora a terapêutica da vergonha tem que dar uma outra palestra. Patrícia Gimael vai ter que me convidar para dar mais uma palestra. Vamos convidar, sim. Patrícia Figueiredo, mais alguma pergunta, minha filha? Tem mais uma que pediram para explicar, a Ângela pediu para explicar o porquê que no desenho de forma do medo a gente usa cor azul e da ansiedade violeta. Eu ficaria dias aqui para explicar a questão das cores, mas vamos lá. No medo, eu fico literalmente paralisado, congelado, azul. A cor azul ela está diretamente conectada com o medo. Existe um bloqueio, não há calor emanado de mim, eu fico literalmente travado, azulado. Por isso que a gente usa a cor azul, para a gente estar trabalhando em cima dessa percepção cromática da alma. A ansiedade, pois é, eu tento caminhar na vida biograficamente para cá e para lá, o terreno por vezes enfim, difícil, aclives, declives, pedras, não pedras. Eu literalmente vou me desgastando cada vez mais na sola dos meus pés. Os transtornos que envolvem... como se chama aquela dor que dá na sola dos pés mesmo, Patrícia Figueiredo? Tem um nome aí. Como é que chama mesmo aquela dor? E a Camila Pavão está dizendo ali, olha lá. Como é que chama? Fascite plantar? Isto! A fasciite plantar, quando você faz uma avaliação diagnóstica correta, você vai descobrir que o indivíduo tem uma ansiedade brutal. Eu vou sugerir aí alguma reunião da BPA para a gente falar mais de psicopatologia e as emoções humanas, hein? Excelente. Excelente, Moacir. Até porque, quando eu olho... Agora vem a pergunta para Patrícia Figueiredo. Patrícia, quando eu olho para o azul, eu fico olhando a cor azul, aqui, ó. Você fica olhando sem piscar os olhos. Fica olhando, olha, 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 sem piscar os olhos, Patrícia. Contrai. Pois é, agora que você fecha os olhos, que cor que você viu? Ah, não, de novo, vai, calma. Vai, de novo, olha lá. Olha bem. Sem piscar os olhos. Fica olhando, sem piscar os olhos. Pisca o olho agora. Que cor que você está vendo? Vermelho? Laranja. Laranja, tá. Pois Quase. é. Aquele medo que me paralisava e que me deixava azul, a cor complementar é o laranja. Isso faz com que eu volte a me sentir quente, disponível para a vida. Entenderam? Agora, pega o violeta. De novo, Patrícia, tira o óculos. Fica olhando para cá, sem piscar. Olha, 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 olha. Fecha o olho. Que cor que você viu agora? Pode Não. ser amarelo? Pode ser não, é amarelo. Pois é, eu que estava absolutamente pisando em ovos, como a gente diz por aí, ansioso na vida, eu agora sinto o calor do sol sobre mim. E eu não fico mais ansioso. Entenderam? Está explicado? A cor complementar que surge depois dos dois trabalhos. Tá, ok. Mais perguntas, Patrícia Figueiredo? Temos mais uma, a última para a gente encerrar.
Que é o desenho de forma do medo pode ser direto ou fazer interrompido, como no seu exemplo? Não, ele tem que ser interrompido. Ele precisa ser interrompido. Ele não pode ser direto. Eu tenho que... Comecei aqui. Interrompe, levanta a mão, continua, levanta a mão, levanta a mão. Ele precisa ser interrompido. Mas aí pediria uma terceira palestra para eu explicar por que tem que interromper. Então, olha, ao lado da Camila Pavão tinha um barbudo. Olha, agora que eu estou vendo. Seja bem-vindo, doutor Nilo. Então, já deu o nosso tempo por hoje, né? Eu quero agradecer muito ao Moacir. Com certeza nós já percebemos que a gente precisa chamar de novo, tem muitos outros temas a serem aprofundados, muitas outras coisas a serem, né, trabalhadas junto com o Moacir, e chamaremos, né, no futuro. E assim, eu quero só pedir a todos que nós estamos pedindo uma contribuição consciente, né? Cada um contribui com o valor que é possível, né? Que consegue, que tem disponibilidade para que a gente possa continuar publicando apostilas, né? Livros, e que a gente possa continuar fazendo outras palestras e novos eventos assim no futuro. Então, vocês todas colocaram e-mail, né? Todos vocês colocaram e-mail aqui para nós. Nós vamos depois enviar os dados bancários para quem tiver disponibilidade poder colaborar com a BPA, tá ok? Então, agradeço muito. Nós vamos continuar fazendo essas palestras. Instantinho, a gente vai passar pelo chat. Peraí, Pá, que a gente vai passar pelo chat já aqui a conta da BPA, viu, Sim. gente? Nós vamos colocar no chat agora. Isso. Mas, E quem, por assim, caso, não enviou e-mail, envie novamente, né? Coloque, por favor. E a gente também vai depois encaminhar para vocês a divulgação de novas palestras também, né? Então, não deixem de colocar o e-mail, por favor. Ok? Ok. Então, esperamos Antes, ver todos vocês em breve, nas próximas palestras, né? eu quero agradecer Patrícia Gimael, Patrícia Figueiredo, Camila Pavão, Patrícia Botelho, Fabiola Raik, enfim, o povo todo que está aí, amigos, enfim, Julinha lá de Minas, Paula Franciulli, que sumiu, só deixou uma fotografia lá, eu acho que ela desistiu da minha palestra. Tô aqui. Eu fiquei assustada com o meu cabelo. Eu quero agradecer muito a iniciativa, o convite feito, de coração. Penso que foi um bom momento para a gente estar retomando temas tão importantes e torcer e dizer que, se precisarem de mim outra vez, Patrícia Gimael, você como chefa, é só estalar o dedo que eu apareço, tá ok?